Meu chefe arrogante me humilhou na reunião, mas ele não sabia com quem estava mexendo. Meu nome é Isabela, ou Isa para os mais chegados. Tenho 33 anos e até pouco tempo atrás, eu era só mais uma funcionária em uma agência de marketing digital. Vamos chamá-la de Clique Mais. A Clique Mais era uma agência de porte médio daquelas com ambiente cheio de detalhes, cores, brinquedos, redes para descansar após o almoço, etc. Mas como a gente sabe, as aparências enganam e tudo isso era praticamente enfeite, porque por detrás de cada escritório moderninho e cada postagem no Instagram, tem uma disputa que às vezes parece uma luta de gladiadores. E para piorar a situação, tinha o meu chefe, o Ricardo. Aquele cara que parece ter saído direto de um comercial de gel de cabelo, mas verdade seja dita, não é o mais esperto do mundo. Deixa eu explicar a situação. Eu sou aquela que sempre entrega as coisas no prazo, que adora uma planilha e que, sem querer me gabar, tem umas ideias que dariam inveja em qualquer guru de marketing. Mas, vocês sabem como é, né? No mundo corporativo, quem fala mais alto geralmente se dá melhor. E o Ricardo? Ele não só fala alto, como também não se importa em passar por cima dos outros para conseguir o que quer. Uma das nossas últimas campanhas tinha sido um estouro. Nós tínhamos atingido todas as metas do cliente e mais do que dobrado. Bombou no TikTok e até a minha avó tinha aprendido a usar aqueles filtros engraçados de realidade aumentada. E quem tinha se matado para fazer tudo isso acontecer? Eu, claro, com a minha equipe. Mas na hora de apresentar os resultados, o Ricardo fez questão de ser o centro das atenções. Bom dia a todos, ele começou, com aquele sorrisinho de quem acha que inventou a roda. Como todos sabem, a campanha foi um sucesso incrível. E isso se deve principalmente à minha visão estratégica e à minha liderança inspiradora. Eu revirei os olhos, mas só por dentro, claro. Liderança inspiradora, pensei. É mais inspirador um boleto vencido do que ele. Aí chegou a minha vez de mostrar os números. Eu tinha preparado um relatório super completo, com gráficos, dados e tudo que um bom nerd de marketing adora. Comecei a falar sobre como as pessoas estavam interagindo nas redes sociais, sobre o aumento nas vendas e sobre o que os clientes estavam achando da campanha. Tudo estava indo bem até que... Isabela, o Ricardo me interrompeu, com aquela voz que ele usa quando quer se sentir superior. Sério mesmo que você trouxe esse gráfico? Parece que foi feito no Paint. Isso está muito amador, viu? Sinceramente, eu esperava mais de você. Com uma apresentação dessas, a gente nunca vai alcançar as metas. Na hora, o sangue subiu à cabeça. Senti o meu rosto queimar de raiva e vergonha. Olhei para os meus colegas e vi que alguns estavam com pena de mim, enquanto outros só queriam desaparecer. O Ricardo, claro, estava adorando a situação. Parecia que ele tinha ganhado na loteria. Mas Ricardo, eu tentei explicar com a voz meio trêmula. Os resultados mostram que a campanha foi um sucesso. Resultados, ele me cortou de novo. Números não são tudo, Isabela. O que importa é a imagem que a gente passa. E a imagem que eu tenho é que você precisa se esforçar mais e fazer um trabalho melhor. Gente, eu nunca tinha me sentido tão humilhada. Sabe quando você tem a impressão de que alguém está esmagando a sua alma? Era exatamente assim que eu me sentia naquele momento. Mas mesmo querendo chorar, eu me mantive firme. Respirei fundo, terminei a minha apresentação e voltei para o meu lugar. Naquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim, mas não foi uma decisão imediata. A raiva fervia, mas a insegurança também. Será que eu estava exagerando? Será que eu era boa o suficiente para enfrentá-lo? Passei noites em claro, revendo cada palavra, cada olhar de Ricardo. Tentei ignorar, seguir em frente, mas a cada dia, a frustração crescia. Uma conversa com minha amiga Ana me fez ver as coisas de outra forma. Isa, você sempre se dedicou tanto. Não deixe que ele te diminua. Você merece respeito. As palavras de Ana ecoaram na minha mente, dando-me a coragem que faltava. Mas ainda hesitava. A vingança era a melhor solução? Decidi então tentar uma abordagem mais direta. Marquei uma conversa com Ricardo, tentando expor meus sentimentos e buscar um entendimento. Mas ele, com sua arrogância de sempre, minimizou minhas queixas e me fez sentir ainda mais desvalorizada. Foi ali que a última fagulha de esperança se apagou, dando lugar a uma determinação fria e calculista. Mas antes, eu precisava entender melhor com quem eu estava lidando. Por mais que ele fosse meu chefe, por ele ser, por ser o Ricardo, me mantinha distante dele e só falava com ele o que era extremamente necessário. Então, comecei a observá-lo com mais atenção, a descobrir quais eram os seus pontos fracos, as suas inseguranças, o jeito que ele trabalhava, roubava os créditos do trabalho dos outros. Ele adorava controlar tudo e morria de medo de ser desmascarado. Com essas informações na mão, comecei a traçar a minha estratégia.
A minha vingança teria 3 partes. Primeiro, eu ia mostrar para todo mundo que ele não era tão bom quanto ele pensava. Quando digo todo mundo, quero dizer os superiores dele, pois abaixo deles, todos já sabiam e já haviam sido humilhados por ele em algum momento. Eu ia criar uma situação em que ele tivesse que tomar uma decisão importante, mas que por não saber do que estava falando, ele acabasse fazendo a escolha errada. E eu ia estar lá para mostrar para todos o quão despreparado ele era. Segundo, eu ia roubar a cena dele. Eu ia me dedicar a um projeto novo e fazer um trabalho tão incrível que ninguém conseguiria ignorar, mas ia fazer de uma forma que Ricardo não tivesse todas as informações. Então, assim que ele tentasse roubar o crédito ao apresentar para a diretoria, ele iria passar vergonha ao não conseguir explicar e responder às dúvidas, já que ele não teria o projeto realmente completo. Assim, eu entraria em cena salvando a apresentação e deixando ele humilhado na frente da diretoria. Terceiro, eu ia juntar todos aqueles que também estavam cansados de serem maltratados pelo Ricardo. Eu ia conversar com os meus colegas, descobrir quem mais estava sofrendo com ele e juntos, em segredo, a gente ia planejar uma forma de desmascarar quem ele realmente era. Parece coisa de filme, né? Mas, gente, a vida real em uma agência de marketing é muito mais maluca do que qualquer roteiro de Hollywood. Eu comecei colocando a primeira parte do meu plano em prática. Eu sabia que a diretoria estava pensando em investir em uma nova ferramenta para automatizar as campanhas de marketing. O Ricardo, é claro, queria dar a sua opinião, mas não entendia nada sobre o assunto. Ele só sabia usar palavras difíceis que tinha aprendido em algum curso online. Então, eu aproveitei a oportunidade para sugerir que ele fizesse uma apresentação sobre as vantagens e desvantagens de cada ferramenta. Ele topou na hora e me disse para cuidar disso. Obviamente, eu já sabia que ele iria fazer isso, mas mal sabia ele que eu estava preparando uma cilada. Eu passei várias noites sem dormir, pesquisando sobre as ferramentas, comparando os preços, as funções e os casos de sucesso. Preparei um material super completo, com dados, gráficos e exemplos práticos. E no dia da apresentação, sentei na primeira fila, pronta para ver o show começar. O Ricardo começou a falar, todo importante, sobre como a ferramenta X era a melhor opção para a empresa. Ele usou um monte de termos técnicos que ninguém entendia e inventou umas estatísticas que não existiam. A diretoria, claro, estava boiando. Então, os diretores começaram a fazer perguntas, já que estavam completamente confusos. Mas assim como eu imaginava, Ricardo não sabia responder e começou a gaguejar. Foi aí que entrei em cena. Ricardo, eu interrompi, com a maior cara de pau do mundo. Com todo respeito, eu acho que você não está explicando tudo direito. A ferramenta X tem alguns problemas sérios que você não mencionou. Por exemplo, ela não funciona com o nosso sistema de CRM e não tem suporte em português. Além disso, o preço é muito mais caro do que o da ferramenta Y, que faz a mesma coisa e ainda tem um atendimento personalizado. Com a permissão dos senhores, gostaria de apresentar o meu estudo sobre a ferramenta Y. Com a aprovação dos diretores e para o completo desespero de Ricardo, eu mostrei os meus slides com os dados e os gráficos que eu tinha preparado. A diretoria ficou impressionada com a minha apresentação. O Ricardo, claro, ficou vermelho de raiva. Ele tentou se defender, mas eu mostrei que ele estava errado com fatos e números. No final, a diretoria decidiu investir na ferramenta Y, seguindo a minha sugestão. Primeira parte da vingança concluída. Eu tinha mostrado para todo mundo que o Ricardo não era tão esperto quanto ele pensava, e também tinha mostrado o meu valor, mas eu não podia parar por aí. Eu precisava continuar com o meu plano e roubar a cena dele. Na semana seguinte, a empresa anunciou um novo projeto: criar uma campanha de marketing para um cliente importante, uma marca de cosméticos veganos. O Ricardo, é claro, queria ser o chefe do projeto, mas a diretoria decidiu me dar uma chance. Isabela, o diretor me chamou na sala dele. Nós estamos confiando em você para liderar essa campanha. Sabemos que você tem talento e criatividade. Queremos que você mostre do que é capaz. Gente, eu quase chorei de emoção. Era a minha chance de brilhar, de mostrar para os executivos o que eu sabia fazer. E eu não ia desperdiçar essa oportunidade. Eu me dediquei ao projeto com todas as minhas forças. Passei noites acordada pensando em ideias, pesquisando sobre o mercado de cosméticos veganos, criando uma estratégia de marketing inovadora e diferente de tudo que já tinha sido feito. Eu contei com a ajuda dos meus colegas de equipe, que me apoiaram em todos os momentos. Obviamente deixamos o Ricardo de fora do planejamento, o que foi mais fácil do que pensei, já que a diretoria o havia encarregado de outro projeto. E depois de muito trabalho, a campanha ficou pronta.
Era tudo o que eu sempre sonhei, uma campanha linda, emocionante, inspiradora e o mais importante, com resultados incríveis. A campanha foi lançada com grande expectativa, mas os primeiros dias foram desafiadores. As vendas demoraram a decolar, e alguns críticos questionaram a abordagem da campanha. Será que estamos no caminho certo? Questionou Pedro, um dos membros da equipe. No entanto, não me deixei abater. Precisamos analisar os dados e entender o que está acontecendo. Vamos ajustar nossa estratégia e mostrar para o mundo o valor da nossa campanha. A equipe se reuniu, analisou o feedback e identificou áreas de melhoria. Ajustamos a mensagem, criamos novos conteúdos e intensificamos a divulgação nas redes sociais. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. As vendas aumentaram, as pessoas começaram a comentar sobre a campanha e a marca ganhou destaque na mídia. Mas a jornada não foi fácil. A equipe enfrentou obstáculos, superou desafios e aprendeu muito ao longo do caminho. O Ricardo, claro, ficou morrendo de inveja. Ele tentou insinuar que ele havia sido a mente por trás da campanha. Quando não deu certo, ele tentou diminuir o meu trabalho, mas também não conseguiu. Os resultados estavam aí para todo mundo ver. Na reunião de resultados, a diretoria me elogiou e me deu os parabéns pelo meu trabalho. Mas diferente de Ricardo, eu não iria tomar todo o crédito só para mim. Muito obrigado, mas isso não teria sido possível sem o esforço e união de toda a equipe. O Ricardo, claro, teve que engolir o orgulho e me parabenizar também. Mas eu podia ver nos olhos dele a raiva e a frustração. Eu tinha roubado a cena dele. Tinha mostrado para todos quem realmente tinha talento e capacidade. E tinha provado para mim mesma que eu era muito mais forte e inteligente do que ele pensava. Mas ainda faltava a terceira parte do meu plano: juntar aqueles que estavam cansados de serem maltratados. Eu sabia que não era a única pessoa que sofria com o Ricardo. Muitos dos meus colegas também estavam cansados de serem controlados, de serem criticados em público e de verem o Ricardo levando o crédito pelo trabalho deles. Então, eu decidi conversar com eles em segredo e contar o meu plano. Para minha surpresa, todos me apoiaram e se ofereceram para ajudar. Juntos, começamos a planejar uma forma de desmascarar o Ricardo. Nós reunimos provas de tudo que ele tinha feito de errado, de todas as mentiras que ele tinha contado e de todas as injustiças que ele tinha cometido. Nós anotamos cada crítica que ele fez em público, cada vez que ele roubou o crédito de alguém e cada decisão errada que ele tomou. Criamos um dossiê completo, com todos os detalhes. E no dia certo, nós colocamos o nosso plano em ação. Marcamos uma reunião extraordinária com a diretoria, alegando ter informações importantes sobre o futuro da agência. Todos sabiam que reuniões como aquela com o tom que usamos não eram corriqueiras. Durante a reunião, um dos meus colegas levantou a mão e pediu para falar. Era o Paulo, um cara que sempre foi muito na dele, mas que tinha um histórico de projetos incríveis que o Ricardo sempre se vangloriava como se fossem dele. Diretores, ele começou com a voz firme, mas um pouco trêmula. Nós, os funcionários da Clique Mais, gostaríamos de fazer uma denúncia sobre o comportamento do Ricardo. E ele começou a ler o dossiê, contando tudo que o Ricardo tinha feito de errado. A diretoria ficou chocada com as informações. O Ricardo, claro, ficou branco de medo. Tentou interromper Paulo algumas vezes, mas a gente não deixou. Tínhamos combinado que naquele momento ele teria a voz. Depois que o Paulo terminou de ler o dossiê, eu me levantei e falei. Diretores, eu disse, com a voz meio trêmula, mas firme, nós não aguentamos mais ser tratados dessa forma. Nós somos profissionais competentes e dedicados e merecemos respeito. Não vamos mais aceitar o abuso e a arrogância do Ricardo. A diretoria ficou em silêncio por alguns minutos. Aquele silêncio que parece que vai durar uma eternidade, sabe? Depois, o diretor se levantou e falou. Ricardo, ele disse, com a voz séria, nós estamos muito decepcionados com o seu comportamento. Não vamos tolerar esse tipo de atitude na nossa empresa. A partir de hoje, você está suspenso por tempo indeterminado. Vamos analisar a situação e decidir o que vamos fazer com você. Gente, vocês tinham que ver a cara do Ricardo naquele momento. Ele estava completamente arrasado, humilhado e sem saber o que fazer. Ele tinha sido desmascarado por todos os seus colegas. A máscara dele tinha caído. Plano concluído. A minha vingança tinha sido perfeita. Eu tinha mostrado para todo mundo que ele não era tão bom quanto ele pensava. Tinha roubado a cena dele e tinha juntado aqueles que estavam cansados de serem maltratados. Eu tinha provado para ele que ele não sabia com quem estava mexendo. Depois daquele dia, a Clique Mais começou a virar um lugar muito melhor para trabalhar.
O Ricardo, após uma melhor avaliação de todas as provas que apresentamos, foi demitido e, para a surpresa de todos, não contrataram ninguém de fora para substituí-lo. O Leonardo, que era o chefe do departamento de criação, assumiu a nossa área também. Ele era o completo oposto do Ricardo: calmo, justo, incentivador e super talentoso. A equipe se uniu e começou a trabalhar em harmonia, com mais criatividade e produtividade. A gente até começou a fazer happy hour juntos depois do expediente, acredita? E eu virei uma heroína na empresa. Ganhei o respeito de todos os meus colegas e fui promovida a um cargo de liderança. Mostrei para todos que eu era muito mais do que uma funcionária invisível. Era uma mulher forte, inteligente e capaz de fazer a diferença. E no final das contas eu aprendi uma lição muito importante: nunca deixe ninguém te humilhar ou te desrespeitar. Use a sua inteligência, a sua estratégia e a sua coragem para se defender e para lutar por aquilo que você acredita. E principalmente não tenha medo de mostrar o seu valor. E quem sabe você também não consegue dar uma lição inesquecível em alguém que mereça. E para completar, depois de um tempo, encontrei o Paulo em um barzinho e descobri que ele também tinha suas artimanhas e segredos guardados. Mas essa já é uma história para uma outra hora. E aí, pessoal, o que acharam desse relato? Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história incrível que a gente traz todo dia para vocês. E não vão embora ainda. Tá vendo esses vídeos aparecendo na tela? São mais histórias incríveis que a gente preparou para você. Clica aí e continue sua maratona de ecos do Reddit. Até a próxima!